34 concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Viseu, Porto e Viana do Castelo estão hoje com risco máximo de incêndio. Dessa lista de 34 concelhos que apresentam risco máximo de incêndio, no que toca ao distrito de Viseu, mantêm-se os concelhos de Moimenta da Beira, Vila Nova de Paiva, Castro Daire e São Pedro do Sul pelo terceiro dia consecutivo. Já no que diz respeito ao distrito de Aveiro, em risco máximo de incêndio estão os concelhos de Aroca e Castelo de Paiva. No distrito da Guarda apresentam risco máximo os municípios de Guarda, Sabugal, Gouveia, Celurico da Beira, Trancoso, Fornos de Algodres e Aguiar da Beira. No que diz respeito ao distrito do Porto, são os concelhos de Baião e de Gondomar que apresentam risco máximo Baião e Valongo, assim é, que apresentam risco máximo de incêndio para esta quarta-feira, dia 10 de agosto. A concentração de ozono no ar ultrapassou ontem no concelho de Vozela os níveis a partir dos quais pode afetar a saúde, especialmente dos grupos populacionais mais sensíveis, informaram as autoridades. Em notas enviadas durante o dia de ontem à noite à agência Lusa, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro afirma que, segundo dados registados na sua estação de Fornelo do Monte, no concelho de Vozela, a medição da qualidade do ar foi ontem ultrapassado o valor de concentração de ozono de 180 microgramas por metro cúbico, estabelecido como o limiar de informação obrigatória ao público. Assim, entre as 18 e as 20 horas foram registadas naquela estação concentrações médias horárias de 293 e 274 na primeira e segunda daquelas 2 horas, respectivamente. Depois, entre as 20 e as 21, foi registada ainda na estação de Fornelo do Monte a concentração média horária de 192 microgramas de ozono por metro cúbico, refere um segundo comunicado da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. Durante a tarde, o valor de concentração de ozono alcançou ali os 260 microgramas por metro cúbico de ar entre as 17 e as 18 horas, depois de, entre as 13 e as 17, a mesma estação de medição de poluição atmosférica por ozono ter observado valores que variaram entre os 192 e os 202 microgramas por metro cúbico. A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro alerta para o facto de os valores de concentração registados poderem provocar danos na saúde humana, especialmente nos grupos mais sensíveis da população: crianças, idosos, asmáticos, alérgicos e indivíduos com outras doenças respiratórias ou cardíacas. A exposição a este poluente afeta essencialmente as mucosas oculares e respiratórias, podendo o seu efeito manifestar-se através de sintomas como tosse, dores de cabeça, dores no peito, falta de ar e irritações oculares. A CCDRC recomenda que os residentes nesta região reduzam ao mínimo a atividade física intensa no exterior, sobretudo ao ar livre, e evitem outros fatores de risco, tais como fumar ou utilizar ou contactar com produtos irritantes contendo solventes na sua composição, como gasolina, tintas e vernizes. As pessoas devem respeitar rigorosamente tratamentos médicos em curso e recorrer a cuidados médicos em caso de agravamento de eventuais sintomas, adverte ainda a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. O presidente da Câmara de Aroca, José Artur Neves, disse ontem que o incêndio que começou no sábado na Serra da Freita deixou um cenário de tragédia, lamentando que os municípios não tenham o domínio do espaço florestal. Em declarações à Lusa, o autarca fala em milhares de hectares de floresta ardidos, realçando que não há histórico com dimensão idêntica a esta catástrofe. O espaço natural mais emblemático que temos está com aspecto horroroso. É uma tristeza imensa, afirmou José Artur Neves, adiantando que a grande preocupação é a falta de pasto para os animais nas aldeias serranas. O
presidente da Câmara de Arouca deixou ainda críticas à forma como o Estado gera o espaço florestal, afirmando que os terrenos não são limpos porque os proprietários não têm dinheiro para limpar, seja o que for, e também ninguém os obriga. 80% do nosso concelho é área florestal e não temos nenhum domínio sobre esse território, lamenta o autarca, adiantando que essa tarefa está entregue ao Estado através do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Para o presidente da Câmara de Arouca, isto não faz sentido nenhum, porque este organismo não tem meios humanos nem materiais para ir a todo lado fiscalizar e obrigar os proprietários a ter as matas limpas como deve ser. Entretanto, já no final do dia de ontem, a Autoridade Nacional de Proteção Civil emitiu também um novo aviso à população devido às condições meteorológicas adversas, como o tempo quente e seco, agravado pela intensificação do vento. De acordo com a informação atualizada e disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, salienta a autoridade que as próximas 48 horas deverá haver persistência das condições associadas a tempo quente e seco, agravadas ainda pelo vento intenso. São diversas as medidas que a Autoridade Nacional de Proteção Civil apela a que sejam respeitadas, deixa também alguns avisos, nomeadamente efeitos na saúde, alertando a Autoridade Nacional de Proteção Civil a população a manter-se hidratada, bebendo água mesmo sem ter sede, manter a casa arejada, evitar a exposição ao sol nas horas de maior calor, sobretudo entre as 11 e as 17. Se viajar de carro, escolha as horas de menor calor, não permita que pessoas e ou animais fiquem dentro da viatura ao sol. Os recém-nascidos, as crianças, as pessoas idosas e as pessoas doentes podem não sentir ou não manifestar sede, ofereça-lhes água e esteja também atento. Atenção redobrada também ao grupo mais vulnerável, nomeadamente idosos, crianças, doentes crónicos, sem abrigo, pessoas que desenvolvem a sua atividade no exterior. Terminou na passada segunda-feira a 101ª edição das Festas do Castelo, no concelho de Vozela. Este ano, o certame contou com algumas alterações, como o facto da Sociedade Musical Voselense ter trocado o habitual palco na Alameda pelo espaço do Parque da Liberdade para aí realizar o seu concerto. Uma outra alteração prendeu-se ainda com a antecipação do Festival Internacional de Folclore da noite para a tarde de domingo. Em declarações a Lafões, Carla Maia, vereadora com o Pelouro da Cultura da autarquia voselense, faz um balanço positivo da edição 2016. O balanço que fazemos das Festas do Castelo, portanto, da edição 101 das Festas do Castelo, é positivo. Naturalmente que nós temos sempre condicionados nesta altura do ano por as festas que vão decorrendo um pouco por todo o concelho e nos concelhos limítrofes, que acaba por ser também uma questão que depois em determinados dias que haja mais penalização nas entradas no recinto das festas do Castelo. Mas de resto correram bem, portanto os espetáculos que foram programados em termos de artistas de uma maneira geral correram todos muito bem, mesmo em termos de atividades do Rancho Internacional Folclore, o Pirão Musical, portanto fez as delícias de quem veio no domingo às Festas do Castelo e efetivamente correu segundo aquilo que nós estávamos à espera, digamos assim. Em termos da adesão do público, já me disse que ela fica condicionada por essas festas que vão havendo um pouco por toda a região, mas mesmo assim esteve dentro daquilo que eram as vossas expectativas, digamos assim, para a edição deste ano? Sim, esteve dentro das expectativas. Aliás, o nosso melhor dia foi inclusive no domingo, portanto, que nós tínhamos aqui e apostamos na alteração da programação tradicional que tem pautado as últimas edições. Foi a alteração do Festival Internacional Folclore para o período da tarde e mesmo assim correu bem, portanto havia muita expectativa relativamente a esse dia, como é que iria correr, mas foi dos 3 dias de entradas pagas, foi o melhor dia o domingo e ultrapassou os valores do ano passado. Mas de uma maneira geral e falando dos dias que foram estas festas de 13 a 8 de agosto, falando de modo geral, porque nós não podemos só contabilizar as entradas pagas, nós tivemos efetivamente desde o dia 3 com a abertura da feira mensal e culminando à noite com o concerto da Cidade Musical Voselense,
na quinta-feira com o karaoke e depois ontem na segunda-feira, portanto estamos a falar 3 dias pagos e 3 dias não pagos, digamos assim. Todos eles superaram expectativas e tivemos bastante adesão do público, portanto não podemos só contabilizar as entradas pagas, neste caso sexta, sábado e domingo, mas também os outros 3 dias que não são pagos, e passaram em termos de adesão do público. Mesmo nestes dias não pagos, foi bastante positivo mesmo. Doutora, realmente as expectativas estavam centradas na questão do domingo, com essa alteração levada a cabo em termos da programação. Já me disse que o balanço dessa alteração foi positivo. Esta mudança permitindo realizar também outro tipo de espetáculo na noite do domingo, perspectiva-se que é para manter na edição do próximo ano? Neste momento temos uma fase de avaliação do que é que foi as festas deste ano, temos a reflexão de saber se continuamos com aquilo que foi esta alteração este ano, ou se vamos manter o registro anterior. Portanto, temos nesta semana, estamos a falar com os vários intervenientes para saber se esta mudança que nós fizemos é efetivamente para continuar ou não. Portanto, daqui a uns dias já saberemos com certeza se vamos alterar ou vamos manter o registro tradicional anterior. Numa opinião muito pessoal, qual foi para si o ponto alto da edição deste ano? Como deve saber, para mim foram todos os pontos altos, não é? Como eu estive envolvida na programação e na dinamização, para mim todos os pontos todos os dias tiveram pontos altos. Houve aqui uma atividade na quarta-feira, porque houve aqui uma alteração também do local da atuação da Sociedade Musical Voselense, que eles costumavam atuar no palco das festas, neste caso na Alameda Dom Duarte de Almeida, e eles este ano foram bastante arrojados em termos de alteração do local tradicional, que foi para o Parque da Liberdade, no anfiteatro, e também em termos de também apostar em algo inovador e alguma audácia da Sociedade Musical Voselense, como nos tem habituado. E eles apresentaram um espetáculo de música e multimédia formidável e que tivemos a adesão do público mesmo muito alta. Efetivamente é um ponto alto, portanto saímos de um bocadinho do registro tradicional em termos de atuação do concerto da Cidade Musical Voselense, e efetivamente a cidade da banda está de parabéns, porque apostou, foi arrojada, houve audácia e correu muito bem. Portanto, para mim terá sido uma situação que é destacar. Mas no resto dos dias houve sempre, para mim eu considero que foi pontos altos em todas as noites, mas há aqui efetivamente o destaque da Sociedade Musical Voselense, que foi muito positivo este projeto inovador que eles propuseram ao município, que estão de parabéns nesse sentido. Carla Maia, vereadora com o Pelouro da Cultura na autarquia de Vozela, fazendo um balanço positivo a esta 100ª edição das festas do Castelo, que terminaram na passada segunda-feira. A exploração de minério, nomeadamente o wolframio, poderá regressar em breve ao concelho de São Pedro do Sul. A extração do wolframio, que na primeira metade do século XX teve uma importância primordial na vida dos são-pedrenses, contribuindo em grande medida para o sustento de inúmeros agregados familiares, poderá regressar em breve. A Secretaria de Estado da Energia concedeu recentemente à empresa Minerália uma licença de 2 anos para que esta sociedade possa realizar prospecções e sondagens no território são-pedrense, nomeadamente nas freguesias de Manhoce e Candal, a fim de aferir da viabilidade técnica e económica da exploração mineira nesses locais. Caso se confirme essa viabilidade, o Governo irá depois liberar concessões para que essa exploração mineira se concretize. A informação foi-nos avançada por Pedro Mouro, vice-presidente da autarquia são-pedrense. Sim, a Secretaria de Estado da Energia, após algumas conversações com a Câmara Municipal de São Pedro do Sul e outras da região, disponibilizou novos licenciamentos para a exploração mineira, no caso de São Pedro do Sul, sobretudo para o wolframio, que, como disse muito bem, já foi uma atividade preponderante no concelho há algumas dezenas de anos atrás, e, portanto, ao disponibilizar esse licenciamento, contratualizou com uma empresa, num primeiro período de 2 anos, a possibilidade dessa empresa fazer a prospecção
em solo, neste caso o Conselho de São Pedro Sul, sobretudo na zona de Candal e de Manhoso, prospeção para verificar se de facto existe possibilidade no futuro se voltar a ter produção ou exploração mineira, e portanto durante estes 2 anos essa empresa irá fazer essas sondagens, digamos assim, no nosso território. Se os resultados forem positivos e se a análise for levar a que se constate que será rentável para ter essa exploração, depois será contratualizada essa mesma exploração para voltarmos a ter wolframio no futuro aqui no Conselho de São Pedro do Sul. Pedro Bolo, vice-presidente da autarquia de São Pedro do Sul, poderá estar para breve o regresso da atividade mineira à área do concelho. Um homem, alvo de um mandato de condução para um hospital psiquiátrico, agrediu ontem com gravidade, com um x-ato, um militar da GNR de Tondela, revelou fonte oficial da GNR de Viseu. De acordo com a mesma fonte militar da GNR, que iria conduzi-lo ao Hospital Psiquiátrico de Abraveses, foi agredido cerca das 17 horas na cidade de Tondela. O militar sofreu uma agressão grave com um x-ato, tendo sido desferido um golpe no pescoço e outro numa perna. Primeiro foi assistido no Hospital de Tondela, seguindo depois para o Hospital de Viseu. O agressor, com idade na casa dos 30 anos, colocou-se em fuga. Os bilhetes para a recepção do Tondela ao Benfica no sábado, jogo da primeira jornada da Primeira Liga de Futebol, foram ontem vendidos em pouco mais de 1 hora, depois de vários adeptos terem pernoitado junto às bilheteiras. A fila para a bilheteira do estádio João Cardoso em Tondela começou a formar-se na segunda-feira, por volta das 22h30, e começou a ganhar extensão durante toda a madrugada. Entretanto, o Benfica terá informado a Liga de Clubes e o Tondela de que poderá faltar ao jogo da primeira jornada no próximo sábado devido ao mau estado do relvado do estádio João Cardoso, palco do jogo. A informação está a ser avançada desde o início da manhã de hoje pelo site Tondela 24. Segundo a publicação online, os encarnados estão insatisfeitos e ponderam mesmo não comparecer devido ao perigo de lesões nos seus jogadores e na dificuldade de conseguirem praticar futebol. A Guarda Nacional Republicana anunciou ontem ter detido um homem de 35 anos por suspeita de tráfico de droga e apreendido 269 doses de substâncias estupefacientes no concelho de São João da Pesqueira. Depois de presente a tribunal, o homem, que já é reincidente na prática deste crime, ficou em prisão preventiva. Um homem de 50 anos foi detido na segunda-feira em Mangualde por suspeita de tráfico de cannabis, informou ontem a GNR. A GNR explica em comunicado que foram feitas 3 buscas, durante as quais foram apreendidas 3 plantas e 156 doses de cannabis, um medidor digital de pH do solo, um leitor digital de nutrientes, um telemóvel e 130 euros em numerário. Lafões FM. Por si, damos todas as notícias. Lafões FM. Mesmo as más. Doa a quem doer.